O coronel, que morria de medo da própria escrava, a verdade sombria de 1878, começou a se revelar numa noite abafada, quando o ar parecia parado em cima da fazenda como uma tampa pesada, e até os sapos lá embaixo no brejo pareciam mais silenciosos do que o costume. A lamparina ao lado da cama do coronel tremia com um fio de fogo fraco, espalhando uma luz amarelada pelas paredes altas do quarto, manchadas de umidade e de retratos antigos. O cheiro era uma mistura de suor velho, fumo frio de cachimbo, remédio de botica e cera de vela que escorria diante de um oratório entupido de santos. Lá fora, na escuridão, o coro distante da senzala respirava num zum-zum de sussurros e roncos, enquanto o engenho parado rangia de vez em quando, como se lembrasse sozinho dos tempos de glória. Na cama de madeira pesada, coroada por um dossel enferrujado, o coronel Ambrósio Faria tremia. Não era febre de corpo, era outra coisa. Os olhos claros, agora embolados de veias vermelhas, espiavam a porta como quem espera uma visita e um castigo ao mesmo tempo. Os dedos magros, que já tinham segurado chicote e pena de assinar carta de venda de gente, apertavam o lençol de linho amarrotado. E, de vez em quando, num sussurro rouco que quase não saía do peito, ele chamava por um nome que muitos anos atrás ele jamais teria pronunciado com medo. Cândida. Fica aqui. Não me deixa, mulher. Naquele mesmo instante, lá embaixo, no pé da escada de madeira que levava à casa grande, uma mulher negra de pele brilhando de suor, lenço amarrado na cabeça e costas arqueadas pelo peso dos anos, apertava o rosário entre os dedos grossos. O cheiro de café passado na hora vinha da cozinha, misturado ao cheiro de lenha queimada e fumaça que entrava pelos frestos. Ela subia devagar, sentindo cada degrau ranger debaixo dos pés descalços, como se a casa toda fizesse questão de notar sua presença. Aquela era Cândida, a escrava que o coronel mais temia e a única que ele não ousava mandar castigar. Naquele 1878, mais do que das leis novas, mais do que dos boatos de abolição, mais do que dos doutores do Rio de Janeiro, o coronel morria de medo dela. Se essa história já mexeu com você, se inscreve e comenta "Eu lembro". A memória só vive quando a gente escolhe não esquecer. Aquela fazenda se escondia entre morros de café do Vale do Paraíba, província do Rio de Janeiro, numa região que já tinha conhecido riqueza de sobrar, com festas de novena iluminadas, desfile de carro de boi carregando sacas até o porto, visita de bispo e de gente importante. Em 1878, porém, a terra cansada começava a falhar. Os pés de café, antes fechados e verdes, agora mostravam clareiras de galho seco, terra vermelha, aparecendo como ferida aberta. As contas já não fechavam, os tropeiros chegavam menos, e os jornais que vinham amassados na bagagem dos viajantes traziam palavras que tiravam o sono dos senhores: abolição, lei do ventre livre, sociedade emancipadora. Na corte, falavam em liberdade, faziam discurso bonito, assinavam lei em papel grosso com tinta azul. Mas ali, naquela fazenda batizada de Santa Luzia da Serra, nada parecia realmente mudar. As crianças nascidas de ventre escravo ainda eram contadas como mão de obra futura, marcadas em caderneta com letra miúda, mesmo que a lei dissesse outra coisa. Os castigos ainda eram dados, só que com porta um pouco mais fechada, para não ter comentário de visita. O feitor ainda andava a cavalo com o rebenque na mão, e o som do couro cortando o ar continuava a ser conhecido por todos, embora alguns fizessem de conta que não ouviam mais. Cândida, porém, sabia ler sinais que não vinham no jornal. Ela notava o jeito diferente com que alguns senhores começavam a afrouxar a voz, o modo como a patroa, Dona Augusta, suspirava mais fundo diante das contas na mesa. Percebia o nervoso dos brancos mais novos, que falavam em ir para a cidade, arrumar emprego em repartição, casar com moça de família com dote. E sentia no corpo o arrepio que vinha com as conversas sussurradas na senzala sobre quilombos lá para os lados da serra, sobre negros que tinham ganho o papel da liberdade, porque algum senhor velho, na beira da morte, resolvera limpar a consciência entregando umas cartas de alforria. O coronel Ambrósio, homem de bigode grosso e olhar que já tinha feito muita gente abaixar a cabeça, era, na mocidade, desses que achavam que nada o derrubava. Herdara a fazenda do pai, aumentara o número de escravos, comprara terras vizinhas,
Dizia com orgulho que quem manda neste vale sou eu e Nossa Senhora, e olhe lá. Mandara erguer capela branca no alto do morro, com sino que se ouvia até no povoado mais próximo. Era conhecido pelos jantares com fartura, pela exigência com a produção do café, pela mão pesada na hora de corrigir qualquer insubordinação. Mas conforme os anos passaram, o café começou a falhar, o corpo foi adoecendo e os fantasmas foram se aproximando. Cândida tinha vindo jovem da Bahia, arrancada de um outro engenho onde já tinha enterrado o marido e 2 filhos pequenos. Na Santa Luzia, virou parte do chão. Cozinheira de mão cheia, rezadeira, parteira, confidente de mulheres escravas e até da sinhá nos momentos em que a dor passava por cima da cor e do lugar. Vira criança nascer, vira jovem morrer de febre, vira moleque ser vendido ainda com cara de menino, vira senhora se acabar em tristeza quando o filho branco ia estudar na corte e nunca mais punha o pé de volta na fazenda. Ela era a memória viva daquele lugar, mesmo que ninguém tivesse coragem de chamar assim. O terceiro ponto desse triângulo era Lúcio, rapaz de quase 20 anos, mulato de pele cor de canela tostada, olhos que misturavam mel e sombra, e uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda, que ele ganhara de criança num acidente com carro de boi. Lúcio não era como os outros rapazes da senzala. Trabalhava na casa grande ajudando com contas, levando recados, acompanhando o sobrinho do coronel quando ele aparecia de visita. Sabia juntar letra, coisa rara, porque um padre que passara pela fazenda uns anos atrás tivera pena daquele menino curioso que ficava espiando as páginas do missal e ensinara a ele o básico, meio escondido. Desde então, Lúcio vira o mundo crescer dentro de palavras, e isso plantou nele uma inquietação que nem ele sabia medir. O lugar social de cada um parecia claro. O coronel na casa grande, cercado de retratos, prataria e medo de perder tudo. Cândida entre a cozinha e o quarto do patrão, entre o oratório dos santos e as rezas baixas para os orixás que ela escondia num canto do coração. Lúcio num entre-lugar. Não era da casa grande nem da senzala por inteiro. Vivia numa espécie de corredor, sendo chamado de crioulo de confiança pelos brancos e de quase branco do senhor, pelos negros com amargura. E era exatamente nesse entre-lugar que a ferida começava a latejar. A ferida do coronel era a culpa que ele nunca assumira em voz alta, mas que vazava pelos olhos, pela mão trêmula, pelo medo irracional daquela escrava velha. A ferida de Cândida era o peso de um segredo que ela carregava há mais de 2 décadas, segredo nascido de sangue, dor e violência, segredo que tinha rosto, voz e nome. A ferida de Lúcio era a sensação de não pertencer a nenhum canto, o vazio de não saber de onde vinha sua história, de ouvir cochichos na cozinha, de pegar olhares atravessados que se calavam quando ele se aproximava. Cada um carregava sua dor como quem carrega pedra no fundo da roupa. E 1878 foi o ano em que essas pedras começaram a bater umas nas outras. O ponto de virada veio numa tarde de muito sol, quando o sino da igreja no povoado ainda batia anunciando o Ângelus, e um cavalo baio surgiu levantando poeira na estrada. Era o sobrinho do coronel, Dr. Henrique, moço de terno claro, barba bem aparada e fala mansa vindo da corte com ideias novas na cabeça e jornal debaixo do braço. Trazia notícias frescas, falava de reuniões em clubes abolicionistas, de senhoras da sociedade assinando petições, de libertos comprando a liberdade de parentes. E trazia, sobretudo, um olhar diferente sobre aquela fazenda que ele visitava desde menino, mas que agora via com olhos de homem feito. Naquela noite, depois do jantar, enquanto o café fumegava nas xícaras de porcelana na sala de visitas, Dr. Henrique abriu o jornal e leu em voz alta trechos de discursos sobre a escravidão. Falou da lei que já tornara livres, no papel, os filhos de mulheres escravas nascidos após 1871, explicou que muitos senhores estavam sendo pressionados a respeitar a tal lei, que havia juízes atentos, que o mundo estava mudando. O coronel ouvia em silêncio, mascando o bigode, fingindo indiferença. Dona Augusta abanava-se com um leque, tentando esconder o incômodo. Cândida circulava pela sala servindo café, os ouvidos atentos ao que ninguém queria que ela entendesse, mas que ela compreendia melhor do que todos ali. Foi quando o nome de Lúcio entrou na conversa, como se fosse apenas um detalhe, mas abriu uma rachadura no ar.
Dr. Henrique, com aquele jeito meio distraído de quem joga a isca sem mostrar, comentou: esse rapazinho, o Lúcio, tem boa cabeça. Escreve direito, faz conta rápido. Em cidade, um sujeito desses arrumava trabalho em comércio, em repartição. E o senhor já pensou em libertá-lo, tio? Podia até ficar sob sua proteção, mas com papel de homem livre. O silêncio descido foi pesado. O tic-tac do relógio de parede pareceu mais alto. O coronel pousou a xícara com força demais no pires, fazendo o café tremer. Os olhos dele escureceram de um jeito que Dr. Henrique conhecia bem da infância. Era o mesmo olhar que antecedia ordens duras. Ele pigarreou, enrugou a testa e respondeu seco: esse assunto não se fala. Lúcio é minha propriedade, e é aqui que ele vai ficar, enquanto eu viver. A resposta foi tão dura que até Dona Augusta levantou os olhos, surpresa. Ninguém esperava a reação tão forte por causa de um rapaz apenas. Cândida, ao fundo, sentiu o coração bater no pescoço, porque ali não era só o senhor falando do escravo. Era o pai falando do filho sem poder usar a palavra. A partir dessa noite, o medo do coronel aumentou. E quanto mais ele temia, mais se agarrava à presença de Cândida, como se a odiando e precisando dela ao mesmo tempo. Chamava por ela quando o peito apertava, pedia água das mãos dela, mandava que ela ficasse sentada no canto do quarto quando as dores de reumatismo subiam pelas pernas. Mas se algum outro ousasse falar com ela na frente dele, o olhar de raiva surgia. Era uma prisão de dois, tecida muitos anos atrás. A verdade é que o segredo sombria de 1878 não nascera naquele ano. Ele tinha começado bem antes, numa outra noite abafada 20 anos atrás, quando a fazenda ainda cheirava a café novo e o coronel ainda tinha passos firmes. Naquela noite distante, a chuva caía grossa nos telhados, fazendo barulho na telha como se alguém jogasse punhados de pedrinhas lá de cima. A casa grande tremia com trovões, e a lamparina no corredor fazia sombras dançarem nas paredes. Na senzala, mulheres cochichavam rezas, pedindo que os trovões não caíssem na palhoça. No quarto dos fundos da casa grande, porém, o trovão era outro. Era o gemido de Rosa, filha de Cândida, jovem de olhos grandes e sorriso que o tempo ainda não tinha apagado. Estava deitada numa cama estreita, lençol simples, pernas abertas em dor, corpo suando e tremer de contrações. Entre as pernas, as mãos firmes de Cândida guiavam a vida para fora, enquanto rezava palavras antigas num idioma que a antiga senhora da Bahia dizia não entender, mas que ela sabia que subia direto para o ouvido dos santos e dos orixás. A cada grito de Rosa, o coração de Cândida lembrava de outros partos, mas aquele tinha um peso diferente, porque aquela criança não era só mais uma. Era fruto de noites de violência que todo mundo fingia não ver. O coronel, ainda forte, ainda senhor de si, tinha escolhido Rosa como seu passatempo desde que ela ainda era quase menina. As paredes sabiam, a casa sentia. Dona Augusta fingia não saber, apertando o terço nos dedos quando ouvia a porta bater tarde da noite. Cândida engolia o ódio como quem engole cachaça ardendo, porque na boca dela não tinha liberdade nem para praguejar em voz alta. Quando o choro do recém-nascido preencheu o quarto, misturado ao barulho da chuva, Cândida sentiu um aperto que era alegria e medo ao mesmo tempo. O menino veio forte, pulmão cheio, pele escura, mas com um traço no nariz e na boca que lembrava alguém que ela não queria ver naquele rosto pequeno. Ela enrolou o bebê num pano gasto, segurou junto ao peito e soprou uma reza de proteção. Rosa, exausta, chorava em silêncio, sem saber se chorava de dor física ou de tudo o que aquele filho significava. A porta rangeu. O coronel entrou cheirando a cachaça e tabaco, o chapéu ainda na cabeça, o olhar duro. Ele se aproximou sem pedir licença, como sempre fez em todos os lugares daquela casa. Olhou o bebê, franziu o senho, como se estivesse se olhando num espelho misturado com terra escura. Depois, virou o rosto para Cândida. Naquele momento, a velha escrava entendeu que ali se decidia o destino de 3 vidas. "É meu?" ele perguntou, não por dúvida, mas por fúria. Cândida sustentou o olhar. Ela sabia que naquele jogo, baixar os olhos poderia ser morte, mas encarar demais também podia ser castigo. "É filho do senhor, sim," ela respondeu, a voz firme apesar do medo. "E é filho de Rosa, que é filha minha. É sangue seu e meu misturado, coronel." Ele respirou fundo, passou a mão pelo bigode,
Olhou de novo para o menino que chorava sem saber de nada. A ideia de um filho negro, escravo, com o mesmo sangue que ele carrega no peito, feriu o orgulho que ele tanto alimentara. E como fazem muitos diante da verdade que não querem encarar, ele procurou uma saída que mantivesse sua máscara intacta. Esse menino não existe, murmurou, mais para si do que para elas. Ele não pode existir. Rosa pode ficar, mas esse menino não pode ficar aqui como filho. Vai ser só mais um cria da fazenda, e é melhor que ninguém fale de sangue meu. As mãos de Cândida apertaram o pano em volta do bebê. O coração dela berrou de mãe, de avó, de mulher, que viu o filho ser posto em fileira para venda, mas a boca permaneceu contida. O coronel se aproximou, sussurrou num tom que misturava ameaça e desespero. Você sabe o que acontece com um neguinho que cresce achando que é mais do que é. Você viu. E você sabe, Cândida, que eu não vacilo em mandar vender quem for preciso. Se esse menino ficar aqui como está, um dia vou mandar ele embora, longe, bem longe, e aí você nunca mais vê o rosto dele. Agora, se você der um jeito, se você me prometer que esse segredo morre com você, talvez eu deixe ele crescer por perto, como escravo, como coisa minha, mas vivo. Ele estava oferecendo uma barganha suja, a vida do neto dela em troca do silêncio sobre a verdade. Cândida sentiu o mundo rodar, lembrou dos filhos que perdera, lembrou das noites em que pedia aos santos que se outro filho viesse, que ele vivesse, ainda que fosse na condição mais dura. Ali, naquela encruzilhada, ela fez a escolha que carregaria como cruz. Escolheu o silêncio. Escolheu o menino vivo, mesmo que nascido diante do mundo, como propriedade e não como filho. Eu prometo, coronel, ela murmurou. Esse segredo fica comigo e com Deus. Ele a encarou demoradamente como quem marca uma dívida. Naquele instante, nasceu o medo dele, porque homem como o coronel Ambrósio sabia o peso de uma promessa feita por alguém que sofre em silêncio. Sabia também que, assim como ele, Cândida não era mulher de esquecer. A partir daquele dia, ele passou a ver nela não só a escrava que cozinhava e rezava, mas a guardiã da verdade que podia virar sua vida do avesso. O menino foi batizado com o nome de Lúcio no tanque do quintal, com água que Cândida misturara a umas folhas que trouxera escondidas da baía e com bênção apressada de um padre que nem desconfiava. No papel da fazenda, Lúcio foi registrado como filho de pai desconhecido, escravo como todos os outros, listado na mesma página que bezerro e cavalo. No coração de Cândida, era neto. No sangue, era filho do coronel. E na cabeça do próprio coronel, era uma ameaça ambulante. Os anos passaram. Lúcio cresceu correndo entre terreiro e cozinha, olhando de longe o pai que ele chamava apenas de senhor, como todos. O coronel evitava olhar muito tempo para o rosto do menino, porque cada traço que reconhecia em si mesmo era um soco no orgulho. Quando o garoto tropeçava e se feria, ele sentia o peito apertar, mas apertava mais ainda o rosto, para ninguém notar. Cândida, por sua vez, protegia o neto como podia, afastando-o dos piores trabalhos, puxando para perto de si na cozinha, ensinando a ele as rezas que misturavam ladainha de igreja com toques de tambor que ela só ousava reproduzir baixinho, discretamente. E foi assim que se formou aquele triângulo, um senhor que morria de medo de ser desmascarado por sua própria escrava, uma mulher que carregava a chave da verdade e um rapaz que sentia no peito uma inquietação que não sabia nomear. Em 1878, com as notícias de abolição rondando, a culpa do coronel ganhou nova roupa. Não era mais só medo de escândalo, era medo de que o mundo, que parecia até então conspirar a favor da farsa, começasse a virar contra ele. Ele ouvia falar de senhores que libertavam escravos em testamento, tentando garantir que o nome deles não ficasse sujo na boca dos netos. Ouvia histórias de filhos mestiços reconhecidos tardiamente, de moços de pele escura, entrando em escolas como se fossem gente que o mundo precisava ver. Cada notícia era como uma martelada na porta do quarto onde ele trancara sua verdade. Lúcio, por outro lado, se inflamava com as mesmas notícias. Quando o doutor Henrique lia o jornal em voz alta, ele se colocava à porta da sala, fingindo arrumar alguma coisa, só para sorver aquelas palavras. Liberdade, cidadania, direito, homem livre. Tudo aquilo acendia nele uma esperança tímida, mas poderosa.
Ele sonhava, às vezes, em ter um pedaço de papel com o nome dele escrito, não como propriedade, mas como pessoa. Sonhava em andar pela cidade sem ter que desviar de branco, sem medo de feitor. E lá no fundo, sonhava saber quem era o pai, de verdade, não o nome vazio de ninguém. Cândida via esse fogo nos olhos do neto e ficava dividida. Uma parte dela se orgulhava, outra tremia, porque sabia que quanto mais ele crescesse para dentro, mais perto chegava do momento em que a mentira antiga não aguentaria. O estopim veio quando o coronel, acuado por dívidas e por discursos do sobrinho, tomou uma decisão. Venderia alguns escravos de maior valor para cobrir parte do rombo. E entre os nomes que ele, num impulso cruel, marcou na lista, estava o de Lúcio. A tinta ainda não tinha secado no papel quando Cândida entrou no escritório, trazendo uma bandeja de café. Ela viu o nome. Seu coração desandou a bater. "Coronel, o senhor vai vender o rapaz?" Ela conseguiu dizer, a voz embargada. Ele a olhou com impaciência, depois com aquele olhar mais antigo, que misturava culpa e raiva. "Cândida, não se meta no que não é da sua conta. Esse crioulo anda com o nariz muito empinado ultimamente. Melhor ir embora antes que dê dor de cabeça. E eu preciso de dinheiro. A fazenda não vive de vento nem de reza sua." Ela sentiu o sangue ferver. Lembrou da noite da chuva, do choro de Rosa, dos anos de silêncio. Lembrou dos filhos que nunca mais vira, porque haviam sido vendidos como se vende animal. Lembrou de cada promessa que fizera aos pés do oratório, pedindo que Deus e os ancestrais não deixassem que se repetisse. E naquele instante, algo quebrou dentro dela. "Esse menino tem seu sangue", ela disse, pela primeira vez em voz clara, mesmo sabendo o risco. "O senhor me prometeu que não ia arrancar ele de perto de mim, que não ia fazer com ele o que fez com outros. Eu calei a boca por mais de 20 anos, coronel. Calo para Branco, calo para Sinhá, calo até para mim mesma. Mas para o senhor olhar na minha cara e mandar ele embora como se fosse um cavalo velho, isso eu não aguento mais." O silêncio que se seguiu foi espesso. Até o barulho dos passarinhos lá fora pareceu diminuir. O coronel empalideceu de um jeito que nem quando o médico falava de doença no fígado, ele tinha empalidecido. As mãos começaram a tremer. Ele se levantou tentando impor a velha postura de senhor absoluto, mas os joelhos falharam. "Sai daqui, mulher", ele murmurou, mas o tom já não era de comando, era de súplica. "Não fala isso, não fala alto. Se alguém escuta, se esse moleque escuta..." "Ele tem o direito de escutar", retrucou Cândida, a voz firme, surpresa até para ela mesma. "O senhor já roubou tudo dele, mãe, nome, caminho. Quer roubar também o resto da vida que ele pode ter aqui, perto de quem sabe que ele não é só coisa?" Nesse dia, o medo do coronel tomou forma de verdade. Até então, era como sombra, vulto no canto do quarto. Agora tinha rosto, voz, palavras que podiam ser repetidas. Ele percebeu que, se Cândida resolvesse falar, o que estava podre embaixo do tapete da casa grande iria feder até na matriz do povoado. E era isso, mais do que qualquer lei da corte, que ele não suportava. A partir daí, ele começou a definhar mais rápido. Dormia mal, acordava sobressaltado chamando por Cândida, tinha pesadelos onde via Lúcio de pé, ao pé da cama, com um papel na mão, acusando-o de pai e de senhor ao mesmo tempo. Proibia a presença do rapaz nos andares de cima. Mandava que ele fosse trabalhar longe, no terreiro, no paiol, em qualquer canto onde seus olhos não precisassem encontrar os olhos do filho. Mas, quanto mais o afastava fisicamente, mais ele parecia perto na cabeça. Cândida, por sua vez, atravessava a noite sentada numa banqueta ao lado da cama do coronel, rezando. O rosário corria entre seus dedos calejados, enquanto os lábios se moviam em ave-marias e pedidos sussurrados aos santos, mas também em invocações baixas aos ancestrais, pedindo força para suportar e coragem para fazer o que tinha que ser feito. Lúcio, lá embaixo, sentia o clima pesado, via as mudanças de humor, ouvia pedaços de conversa que subiam pelos corredores e a curiosidade dele se transformava em angústia. Uma noite, depois de ver Cândida voltar mais tarde do que o costume do quarto do coronel, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, Lúcio tomou a decisão de confrontá-la. Encontrou-a sentada no banco da cozinha, diante de um fogareiro quase apagado, a chama azul pequenininha, só esperando mais um pedaço de lenha.
O cheiro de borra de café, de pano úmido, de cinza, enchia o ar. Vó Cândidas, ele começou, chamando-a como chamava desde menino, mesmo sabendo que, diante do mundo, ela era só a escrava mais velha. Tem coisa que a senhora não tá me contando. Quando falam de mim lá em cima, o senhor fica doido. O doutor Henrique fala em liberdade, o coronel quase cai para trás. E quando a senhora olha para mim, parece que vê coisa que eu não enxergo. Eu quero saber. Quem sou eu? De verdade. A pergunta cortou Cândida por dentro. Ela fechou os olhos, respirou fundo. O segredo que ela guardava como se fosse um objeto embrulhado demais da conta pesava agora como ferro quente em cima do peito. Mas ela ainda não estava pronta para abrir tudo. Não naquela hora. Você é filho de Deus, meu filho, ela respondeu, evitando o centro da pergunta como fizera por tantos anos. Filho de Rosa, que já foi embora, e neto meu de criação. O resto é coisa de branco, de papel. Papel rasga. Sangue não. Mas o meu sangue é de quem? Insistiu Lúcio, a voz embargada. Eu sou só isso que eles falam? Coisa do coronel? Eu tenho a impressão às vezes que quando ele olha para mim, ele me conhece, não como escravo, como outra coisa, e o jeito que ele tem medo da senhora, parece que a senhora segura a ponta desse medo. Cândida sentiu uma lágrima escorrer, mas a enxugou rápido, como quem não quer dar esse gosto ao mundo. Passou a mão na cabeça de Lúcio como fazia quando ele era criança, e murmurou. Tem coisa que o tempo mesmo é que conta, Lúcio. Às vezes a gente insiste em deixar enterrado, mas Deus não é coveiro de mentira. Na hora dele, a verdade vem. E quando vier, você vai precisar ser homem para segurar. Não quero você quebrado quando isso acontecer. Ele se calou, mas aquela resposta, longe de acalmar, só aumentou o nó. Ainda assim respeitou o silêncio dela, porque sabia que havia ali uma dor que era maior do que só uma resposta. Enquanto isso, Dr. Henrique observava tudo com olhos de quem já tinha visto outros senhores desmoronarem. Percebia o medo do tio, a força silenciosa de Cândida, a inteligência viva de Lúcio, e começou discretamente a escrever cartas para amigos abolicionistas, falando da fazenda, da situação, do rapaz. Pensava num jeito de comprar a liberdade dele por conta própria, de levá-lo para a cidade, talvez arrumar um trabalho em alguma loja de confiança. Mas toda vez que tocava no assunto, o coronel fechava a cara, mudava de assunto, levantava-se com a desculpa de dor nas costas. O declínio do coronel tomou forma visível. Começou a andar curvado, a bengala batendo no assoalho como se marcasse passo de marcha fúnebre. A tosse ficou mais frequente, estragando as noites, enchendo o lenço de manchas escuras que ele escondia no bolso. A cabeça, antes rápida para mandar e decidir, agora se confundia, misturando passado com presente, chamando por nomes de escravos já mortos há anos, vendo coisas nos cantos do quarto que só ele enxergava. Às vezes, acordava gritando o nome de Rosa, como se a jovem estivesse ainda ali e não debaixo de um chão duro sem lápide. Ele começou também a falar sozinho. Certa vez, Cândida o ouviu murmurando para o retrato do pai na parede do escritório. Eu fiz como o senhor, pai. Fiz até pior. Aumentei a fazenda, comprei mais gente. E no fim, quem manda em mim é uma escrava velha que sabe demais. O senhor teria vergonha de mim, ou riria disso, hein? Cândida, ouvindo de fora, entendeu que aquele homem estava sendo roído por dentro. Mas não sentiu pena, sentiu cansaço. Uma vida inteira vendo o senhor dormir em lençol limpo, enquanto gente deitada no chão da senzala pegava pneumonia. Uma vida inteira ouvindo justificativa para tudo. Agora, ver aquele orgulho desmanchar era, ao mesmo tempo, triste e justo. O clímax veio numa madrugada de agosto. O vento, vindo da serra, soprava frio e fazia as árvores em frente à casa grande baterem folhas umas nas outras, como se cochichassem. A lua, quase cheia, desenhava sombras compridas no terreiro. Dentro do quarto do coronel, a lamparina disciplinava a escuridão, mas a luz parecia não alcançar os cantos, onde na cabeça dele se juntavam todas as figuras do passado. Ele teve uma crise forte. O peito apertou de um jeito diferente. A respiração ficou curta. O suor brotou na testa. Dona Augusta, desesperada, mandou chamar o médico que morava longe. Mandou chamar também Cândida. Traz a velha, que ele só acalma com ela, ordenou. Cândida entrou no quarto levando o rosário, um pano úmido e uma pequena imagem de Nossa Senhora
que vivia no bolso do avental. O cheiro de remédio, de medo e de urina tomava o ambiente. O coronel deitado parecia menor do que nunca. Os olhos, porém, ainda tinham aquele brilho assustado. Quando ela se aproximou, ele agarrou o braço dela com força surpreendente para um corpo tão fraco. Não me deixa, Cândida. Ele sussurrou, quase sem ar. Não solta minha mão. Eu tô vendo coisa ruim aqui. Tô vendo, gente. Gente que eu mandei embora, que eu mandei bater, e eles estão tudo me olhando. Você fala com Deus para mandar eles embora. Você sabe fazer reza que funciona. Eu sei. Ela sentou-se ao lado, encostou a imagem da santa na cabeceira, começou a rezar alto, para que todos ouvissem, inclusive o que não era dito. Dona Augusta chorava num canto. Um dos filhos brancos, já homem feito, andava de um lado para outro, nervoso. Dr. Henrique se aproximou da cama. E na porta, sem ser convidado, mas puxado por uma força que nem ele entendeu, estava Lúcio imóvel, olhando aquela cena. O coronel também o viu, e o pânico subiu ao máximo. Tira esse rapaz daqui, ele pediu, quase gritando. Eu não quero ele aqui. Os olhos dele é como se fossem os meus. Eu não aguento mais ver essa cara me julgando. Cândida, manda ele sair, pelo amor de Deus. Cândida olhou de Lúcio para o coronel. Olhou para os outros brancos no quarto, com seus rostos tensos, alguns curiosos, outros só preocupados com a herança. Sentiu que aquela era a hora que o tempo tinha marcado lá atrás, naquela noite de chuva, a hora em que Deus, os santos e os ancestrais finalmente cruzavam os braços e diziam: agora fala. Ela respirou fundo, apertou o rosário e, em vez de mandar Lúcio sair, chamou-o. Chega mais perto, meu filho. Chega aqui para perto da cama. Lúcio deu 2 passos, tremendo. Nunca tinha chegado tão perto assim do coronel em momento de fraqueza. Os brancos no quarto ficaram inquietos. Dr. Henrique, porém, percebeu o que estava para acontecer e resolveu não impedir. Sabia que, às vezes, a verdade precisava de testemunha. Cândida então olhou bem no fundo dos olhos do coronel. Não havia mais espaço para meias palavras. Coronel Ambrósio, ela disse, usando o nome completo como poucas vezes fizera. O senhor tá com medo de quê? De morrer? De ir pro fundo da terra sozinho? O senhor não tá sozinho, não. Tem um pedaço do senhor aqui nessa sala, em pé na frente da sua cama, e o senhor passa a vida toda fugindo dele. As mãos do coronel apertaram ainda mais o lençol. A respiração irregular parecia mais um soluço. Cala a boca, mulher. Pelo amor de Deus, não fala. Eu calei por 20 e tantos anos, prosseguiu Cândida, a voz agora firme como sino de igreja. Calei quando o senhor entrou no quarto da minha Rosa, sem respeito nenhum, noite atrás de noite. Calei quando ela paria e chorava, com vergonha e dor, e o senhor fingia que era só direito de senhor. Calei quando o menino nasceu, com sua cara misturada com a dela, e o senhor quis matar ele no segredo, dizendo que ele não podia existir. Calei quando o senhor me fez prometer que esse segredo ia morrer comigo, em troca da vida do menino. Mas Deus não gosta de mentira pendurada na boca da gente para sempre, coronel. E agora eu não vou calar mais. Aquelas palavras caíram como pedra no meio da sala. Dona Augusta levou a mão à boca, os olhos arregalados. Os filhos brancos ficaram imóveis, como se alguém tivesse dado um tapa invisível em cada um. Dr. Henrique, pálido, apertou o jornal amassado na mão. Lúcio, com o peito disparado, sentia as pernas fraquejarem. Esse rapaz, continuou Cândida, apontando para Lúcio, é seu filho. Não só sua propriedade. É seu filho de sangue, do mesmo sangue que corre aí nas suas veias. E é neto meu, porque é filho da minha Rosa, que o senhor usou, machucou e largou para o mundo como se fosse pano velho. O senhor tem medo de mim porque eu sei disso, porque eu vi, porque eu estava lá. E porque, se eu abrisse a boca, todo mundo ia saber que o coronel que gosta tanto de falar de honra tem filho escravo, tratado como coisa. O coronel, ao ouvir aquilo em voz alta diante de todos, pareceu encolher mais ainda. Um som estranho saiu de sua garganta, meio lamento, meio raiva. Ele tentou falar, mas a voz falhou. O rosto ficou roxo. As veias do pescoço saltaram. Os olhos se encheram de lágrimas que há anos ele não permitia que caíssem. Não, não fala assim, ele murmurou. Eu deixei ele ficar aqui. Eu não vendi antes. Não fez mais do que sua obrigação de pai, retrucou Cândida, dura,
mas com a voz embargada. E ainda assim, nem isso o senhor queria fazer agora. Estava pronto para vender seu próprio sangue para pagar dívida de café. É por isso que o senhor tem medo de mim, porque enquanto eu estiver viva, sua consciência tem nome, tem rosto, tem história, e ela está olhando para você agora. Lúcio, ouvindo tudo, sentiu o chão sumir. Ao mesmo tempo, era como se um pedaço dele que sempre faltara finalmente encontrasse lugar. Raiva, dor, vergonha, alívio, tudo misturado. Ele olhou para o homem deitado, aquele que sempre o tratara como coisa, e enxergou ali não só o senhor cruel, mas o pai covarde, que preferiu a mentira à responsabilidade. No canto, Dona Augusta deixou escapar um solavanco de choro e murmurou quase para si: Eu sempre desconfiei das portas batendo, mas, mesmo assim, Dr. Henrique se aproximou um pouco mais. Havia, no olhar dele, mais tristeza do que surpresa. Ele sabia que aquela história se repetia em muitas casas, em muitas fazendas, mas ali estava materializada, ganhando nome e data. O coronel, sufocado por tudo aquilo, tentou dar um último comando, como fizera a vida inteira. Eu proíbo, ele tentou dizer, mas a frase morreu no ar. O peito deu um suspiro longo, como se estivesse soltando anos e anos de ar preso. A cabeça tombou levemente para o lado, e diante dos olhos de todos, ele se foi, não com um grito, não com um grande discurso, mas com um sopro, cercado por gente que agora sabia mais do que ele gostaria. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer sino de defunto. Cândida fechou os olhos do coronel com um gesto quase automático, aprendido em tantos velórios. Mas dessa vez, o que ela sentiu não foi só luto, foi uma espécie de libertação triste. A libertação de uma verdade que não precisava mais ser carregada sozinha. Nos dias que se seguiram, a casa grande virou um emaranhado de cochichos, decisões, choros e arrumações de papel. O corpo do coronel foi velado na capela da fazenda, com vela acesa, missa encomendada, coro de ladainha. Vieram vizinhos, compadres, gente para consolar a viúva e sondar o futuro da propriedade. Ninguém mencionava em voz alta o que ouvira no quarto, mas os olhos se cruzavam, e o silêncio dizia mais do que qualquer frase. Lá na senzala, a notícia da morte do senhor correu como fogo em capim seco. Alguns fizeram sinal da cruz, outros fizeram sinal com as mãos que só quem conhece reza antiga entende. Não houve festa, porque a morte, mesmo de quem oprime, impõe respeito. Mas houve suspiros de quem sabia que um ciclo, pelo menos, se fechava. A situação de Lúcio ficou suspensa por alguns dias, como se ele estivesse numa ponte entre dois mundos. Não era mais possível fingir que ele era só escravo, mas também não era simples reconhecê-lo como filho, num sistema que tinha sido construído inteiro em cima da negação desse tipo de verdade. Alguns dos filhos brancos torciam o nariz, preocupados com herança, com o nome de família. Dona Augusta, envergonhada e magoada, evitava olhar para Lúcio, mas aos poucos, a dor se misturou com uma certa compaixão que ela mesma não esperava sentir. Foi Dr. Henrique quem tomou a frente. Alguns dias depois do enterro, chamou todos na sala grande, viúva, filhos, algumas testemunhas de confiança. E também chamou Cândida e Lúcio. O ar cheirava a cera, a flores murchas do velório, a casa tentando voltar a ser normal e não conseguindo. Vocês todos ouviram o que foi dito na noite em que meu tio morreu, começou ele com a voz calma. Podem fingir que não ouviram, se isso alivia algum tipo de vergonha, mas a verdade não deixa de ser verdade, porque a gente vira o rosto. Lúcio é filho de sangue do coronel Ambrósio. Isso não se apaga. Um dos filhos brancos resmungou algo sobre honra, sobre escândalo. Dr. Henrique levantou a mão. Honra não é esconder o que todo mundo sabe. Honra agora é tentar reparar um pouco do que foi feito de errado. Meu tio deixou dívida, mas deixou também café ainda em pé, terra ainda de pé e corrupção no coração dessa casa. Eu não posso corrigir tudo, mas posso começar por uma coisa, a liberdade de Lúcio. Ele então mostrou um papel que tinha passado a noite anterior escrevendo com letra firme. Era uma carta de alforria, não assinada pelo coronel, mas com proposta de ser reconhecida por todos os herdeiros, abrindo mão daquele bem em favor da pessoa que ele realmente era. Depois, mostrou outra folha, uma proposta de trabalho em um armazém na cidade, de amigo seu,
que aceitara receber Lúcio como empregado. Eu não estou pedindo que o reconheçam como irmão, disse, olhando para os primos. Isso é com a consciência de cada um, mas estou pedindo que parem de tratá-lo como coisa. Ele é fruto do pecado do meu tio, é verdade, mas não é o pecado em si. É um homem, e o mínimo que podemos fazer é lhe dar um pedaço de chão onde ele possa andar em pé, sem corrente no nome. Dona Augusta, com os olhos cansados, assentiu devagar. Sabia que o casamento dela estava sendo ali desnudado diante dos olhos de todos, mas também sabia que negar aquele papel seria negar algo que, no fundo, ela sempre pressentiu. Um a um, meio contrariados, meio curiosos, os herdeiros acabaram aceitando. Era, afinal, uma forma de encerrar o assunto sem grandes escândalos na sociedade. Libertar um escravo de confiança, como muitos diziam, era até bem visto naqueles tempos de mudança. Quando Lúcio recebeu o papel nas mãos, sentiu uma coisa que nunca tinha sentido: peso e leveza ao mesmo tempo. O papel era frio, mas queimava na ponta dos dedos. O nome dele estava ali, não mais alinhado com vaca, cavalo e sacas de café, mas num lugar só dele. Ele olhou para Cândida, que chorava quieta num canto, e para a casa grande, com suas paredes manchadas de tanta história. Eu vou embora, vó, ele disse a ela mais tarde na cozinha. Não porque eu tô fugindo, mas porque eu preciso viver longe desse chão que me deu vida e quase me roubou dela. Mas a senhora vem comigo. A senhora não vai morrer nessa casa. Cândida sorriu de um jeito que ele não via há muito tempo. Um sorriso que tinha dentro dele a menina que um dia ela foi na Bahia. Eu já vivi o bastante para ver coisa que eu nunca pensei que o mundo me mostrasse. Ela respondeu. Ver você livre, com o papel na mão, chamando esse homem de pai dentro da cabeça, mesmo que o mundo não queira admitir, já é milagre. Eu vou com você, meu filho, porque minha raiz é você agora. Essa casa é só parede, e parede cai. Algumas semanas depois, ainda em 1878, Lúcio e Cândida deixaram a fazenda Santa Luzia. O terreiro os viu partir com uma mala pequena, amarrada com corda, uns poucos panos, um rosário e a imagem de Nossa Senhora que Cândida sempre carregara, agora embrulhada junto com um pedaço de pano colorido que ela mantinha desde a Bahia. Alguns escravos, ainda presos, vieram se despedir, abraçaram, choraram. Sabiam que aquele momento era também promessa para eles. Se um ali podia sair, talvez o mundo estivesse mesmo mudando. Atrás deles, a casa grande permanecia erguida, mas algo nela tinha desmoronado. Não era o telhado, não era a parede, era o mito do Senhor intocável, da família limpa, da honra sem mancha. A verdade, aquela que o coronel passou a vida fugindo, agora circulava pelas bocas, pelos corredores, pela memória. E era assim que ela sobreviveria, mesmo que ninguém escrevesse em papel. Lúcio foi para a cidade, trabalhou em armazém, carregou o saco, fez conta, aprendeu mais letra. Com o tempo, juntou algum dinheiro, casou-se com uma moça filha de libertos, fez sua própria família. Nunca esqueceu, porém, a noite em que ouviu da boca de Cândida o nome que ninguém tinha coragem de dar a ele: filho. Filho de um homem que preferiu morrer escondendo, mas que ainda assim não conseguiu impedir que o sangue falasse. Cândida envelheceu ao lado dele, em casa de chão batido, mas cheia de riso de criança. Contava histórias à beira do fogão, falava de uma fazenda no Vale do Paraíba, de um coronel que morria de medo da própria escrava, de uma noite de chuva em que um menino nasceu em segredo. Nunca dava todos os nomes, por respeito aos vivos, mas deixava pinceladas suficientes para que os netos entendessem de onde vinham. Quando, 10 anos depois, a Lei Áurea foi assinada, a cidade virou mistura de festa e confusão. Gente se abraçando, gente chorando, gente sem saber o que fazer com aquilo. Cândida, já bem velhinha, olhou pela janela o movimento, suspirou fundo e murmurou mais para si do que para os outros. Demorou demais, e teve sangue demais no caminho. Mas, pelo menos agora, ninguém mais tem papel para dizer que pode ser dono de gente. O resto é com o tempo e com quem lembra. Porque, no fim, a verdade sombria de 1878 não era só sobre um coronel e uma escrava. Era sobre um país inteiro, construído em cima de segredos parecidos, de filhos escondidos, de mulheres violentadas, de promessas de silêncio compradas com medo.
Era sobre uma estrutura montada para beneficiar alguns e enterrar outros, não só no chão, mas no esquecimento. E é aí que entra quem escuta essa história hoje. Porque cada vez que alguém diz, isso parece coisa que minha avó contava, um pedaço dessa estrutura treme. Cada vez que uma família descobre um sobrenome, uma foto antiga, um traço no rosto e percebe ali a mistura de sangues que a história oficial tentou negar, mais um tijolo cai. A fazenda Santa Luzia pode ter virado ruína, as paredes cobertas de mato, o engenho parado, o sino enferrujado. Mas a memória de Cândida, de Rosa, de Lúcio e até do coronel que morreu de medo da própria escrava continua viva naquilo que a gente escolhe lembrar. Essa foi a história do coronel que passou a vida inteira fugindo do próprio sangue, da escrava que carregou sozinha o peso de um segredo para salvar o neto e do filho que nasceu como coisa e saiu pelo mundo como homem. Se essa memória também cutucou alguma coisa aí dentro, se inscreve, compartilha e comenta "Eu lembro", para que histórias assim nunca mais sejam enterradas no silêncio.